Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nosso Deus, que nos ama imensamente, não abandonou a sua criatura logo depois que a família humana representada em Adão e Eva decidiram romper os laços com o seu Criador, com o seu Deus. Ele não desistiu. Lá no livro de Gênesis, a gente vê a promessa esperançosa de que haveria uma mulher e uma descendência dessa mulher que seria de verdade inimigos daqueles que são inimigos de Deus. Os decaídos, anjos decaídos ao comando da antiga serpente, o dragão infernal. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta promessa que Deus fez, desta inimizade, esse distanciamento que de fato existe entre a luz e trevas, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o cabrito e os cordeiros, esse distanciamento que Deus estabeleceu é para nós o norte que precisamos ter para sabermos como ganhar a vida sem fim. Como Deus disse através do profeta certa vez, ponham diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Para aquilo que você estender a mão, você vai ter. O Senhor considera o nosso livre-arbítrio. Ao nos criar, nos criou para sermos felizes, e só a felicidade é ao seu lado. Mas Ele nos ama de tal forma, nos ama tanto que nos permite até escolher não estar com Ele. Nos permite escolher até aquilo que nos faz mal. O amor, Ele sempre deixa livre. O amor não obriga, o amor não oprime. O amor, Ele sempre é gratuito, generoso. E esta é a postura de Deus para com os homens. Aquilo que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, no início da história da humanidade, se realizou na plenitude dos tempos, como chama São Paulo ao escrever aos Gálatas, como vimos hoje na segunda leitura. Chegou a plenitude dos tempos. Chegou o momento em que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, achou que era a hora exata de o Verbo se fazer carne. O Verbo assumir a condição humana. Aquele que é o Altíssimo, assumir a condição de escravo, justamente para poder fazer com que nós, que estávamos escravos do pecado, fôssemos então libertos. O Senhor, como falei, não desistiu da sua obra, não desistiu da sua família humana, e isso era necessário, que fosse dado a Ele um corpo para ser sacrificado. Deus não pode se sacrificar a si mesmo. Deus é impassível, Deus não tem sofrimento, Deus é Deus. Para que Ele pudesse, então, se oferecer por todos nós, foi-lhe dado um corpo como o nosso, em tudo igual ao homem, menos o pecado, como a Sagrada Escritura nos informa. Ele assumiu de verdade tudo, menos o pecado. E este aniquilamento de Deus, assumir a nossa condição humana, lhe conferiu a capacidade material de se sacrificar, de oferecer esse corpo no altar da cruz. Este corpo precisou ser formado de maneira prodigiosa, como nós conhecemos muito bem, do anúncio do arcanjo Gabriel, que diz à Virgem Maria: não se preocupe, pois é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá com sua sombra, o ente que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, não haverá colaboração da parte humana, não haverá colaboração da parte de um homem. A única colaboração humana seria justamente esta que foi preparada desde o princípio, como a arca da nova aliança, aquela que daria a matéria-prima, a matéria humana, a carne, para oferecer, para revertir a segunda pessoa da Santíssima Trindade de carne, de humanos, fazê-lo humano. A colaboração desta mulher que disse sim prontamente, quando ela descobriu que a obra de Deus, de verdade, é para a nossa salvação. Que ela não deveria se preocupar, que não precisaria se unir ao seu esposo, ao seu noivo. Sabemos pela informação da tradição da igreja que tanto José como Maria, eles estavam com o propósito de viver a castidade para a vida inteira, se oferecer no templo, no santuário. E Nossa Senhora, quando perguntou como se fará isso se eu não conheço homem algum, ela não está duvidando ou querendo entrar nos mistérios de como é que a coisa vai acontecer de fato, mas porque ela queria colaborar com a vontade de Deus. Ela estava pronta para poder fazer aquilo que Deus determinou. A obediência de Maria Santíssima era tanto que ela, se fosse preciso romper com o voto de castidade de São José, ela faria.
O que ela queria simplesmente era cumprir a vontade divina. E o anjo então disse, não se preocupe, não vai precisar acontecer desta forma, né? Ao Maria, chegado desse momento que Maria entende que é uma intervenção divina, a encarnação do Verbo, ela simplesmente diz, eis aqui a escrava do Senhor, seja feito conforme a tua palavra, né? A palavra do anjo, que é a palavra de Deus, o anjo é o comunicador de Deus, é o mensageiro de Deus que vai anunciar a Maria Santíssima, aquele que é o comunicador dentro da Trindade Santa. O Verbo que estava junto do Pai desde todos os séculos, gerado pelo Pai, né? Era a forma como Deus se pronunciava, como Deus falava e se comunicava na Trindade Santa. Este Verbo, então, essa palavra pela qual Deus criou todas as coisas, do ventre de Maria Santíssima revestido, né? Podemos assim até imaginar, visualizar assim, Deus, o Verbo, né? A palavra de Deus, né? Seria como a semente, os espermaticoses divinos, que entra no óvulo da Virgem Maria, escolhido por Deus, né? Um óvulo sagrado e imaculado, como nós aprendemos do dogma da Igreja. Maria foi preservada da mancha do pecado original para justamente oferecer uma matéria digna do próprio Deus. Ela também foi redimida pelo seu Filho, só que de forma diferente. Nós fomos purificados, e enquanto Maria Santíssima foi preservada pelo mesmo poder que o sangue de Cristo tem, de redimir todos os homens que vieram antes dele, todos os homens que virão ainda até a sua volta gloriosa. Então Deus é capaz de fazer essas maravilhas. Para Deus nada é impossível, disse o anjo. Então ali, esta matéria, o óvulo de Maria reverte então esta palavra, este verbo, né? E ela dá da sua própria carne ao seu Filho, né? Carne que nós comungamos, o corpo, sangue, alma, divindade do nosso Senhor que nós recebemos na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Essa carne, de fato, que nós podemos comer, ela foi gerada no ventre de Maria. Jesus recebeu esta carne de Maria Santíssima. Por isso podemos dizer, sem medo de errar, que Maria é a verdadeira mãe de Deus. Mãe de Deus. Os protestantes costumam dizer, não, ela é mãe de Jesus. Ou Jesus é Deus, ou Jesus não é Deus, né? Se Jesus é Deus feito homem, então ela é a verdadeira mãe de Deus. Ela não deu origem à divindade, mas ela gerou aquele que, de fato, como qualquer mãe é capaz de gerar, o Filho de Deus, o próprio Deus, o seu Criador, o seu Altíssimo. Seu Deus é o seu Filho, saiu das suas entranhas. Que maravilha, né? Nós cantamos o canto de aclamação que recorda aquela passagem do Evangelho que alguém do meio da multidão, então, glorifica e bendiz os peitos de Maria Santíssima, né? O seio, benditos peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe, né? E uma mulher faz isso no meio interrompe um rabino, que seria, entre aspas, uma falta de respeito, uma falta de educação, né? Ela interrompe uma mulher não podia falar no meio dos homens, muito menos interromper um rabino, um mestre que estaria ensinando, mas ela não conseguiu conter dentro de si a alegria de perceber que diante dela estava aquilo que Jesus falou em outra pregação, que ele é o fruto de uma árvore boa, né? Toda árvore boa dá bom fruto. Então, quando ela viu Jesus, falou, a mãe desse homem deve ser maravilhosa, né? Bendito os peitos que amamentaram este mestre, né? Bendito o ventre que trouxe este homem a esta terra, né? E Jesus também a interrompe dizendo o seguinte, não, antes seja bendito aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? E Jesus ali não está desprezando a sua mãe, como alguns pensam, e usa essa passagem para dizer que Jesus tratou a sua mãe como uma barriga de aluguel. Jesus está querendo justamente mostrar de fato, Maria Santíssima é bendita, não porque ele simplesmente gerou o Filho de Deus, né? Porque isso uma mulher qualquer poderia fazer, né? É próprio da natureza feminina, a natureza da mulher, gerar a vida, né? Isso é que Deus criou assim, Deus assim fez. Mas para que isso acontecesse nela, ela precisou ser totalmente voltada para Deus, desde a sua concepção imaculada. Ela se tornou aquela que é a propriedade particular de nosso Deus. E o que acontece? Maria Santíssima, ela então faz com que a sua vida seja toda em obediência ao Pai, né? Para que acontecesse então a encarnação do Verbo, ela precisou abdicar dos seus sonhos, né? De tudo aquilo que ela projetou. Imagine, você está noiva de um jovem, que era talvez o jovem mais fascinante daquela região. Ela também é a virgem mais desejada, mais amada, mais admirada da região, que não, além dos dotes físicos, né, da beleza física, ela também
a postura dessa mulher, a postura de São José, tudo que esse casal tinha, que causava inveja naquela região, de repente, ela se encontra grávida. O que fazer agora? Como é que eu vou fazer? O risco que ela corria de ser apedrejada pelo seu esposo, como previsto pela lei mosaica. Ela simplesmente confiou em Deus. Então, alguém que deixa de lado o seu projeto pessoal e submete toda a sua vida ao projeto do Pai. E por isso Maria, então, é bendita. Né? Ela é bendita porque foi obediente. E essa obediência fez com que ela se tornasse aquela que gerou o nosso Salvador. Neste dia em que a Igreja celebra no mundo inteiro a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Igreja quer mostrar para todos nós como sinal que a nossa vida deve começar sob o olhar daquela que trouxe para a história da humanidade, aquele que é o autor do tempo, aquele que é o criador do tempo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Começamos o primeiro dia de 2024 consagrado a Nossa Senhora. Significa, eu quero de verdade começar da maneira correta, porque a Mãe de Deus, que nos trouxe o Salvador, ela sabe muito bem como obedecer e ensinar a obedecer. Que este ano de 2024 seja para nós o ano de maior obediência da nossa parte a Deus, a sua lei, porque já estamos prestes para entrarmos num grande caos mundial e somente os que permanecerem na obediência, na fidelidade, é que vão conseguir suportar certas dificuldades. A Igreja também traz como primeira leitura do livro dos Números, a bênção que nós costumamos chamar de bênção franciscana, né? Recomendando que se Arão estendesse as mãos sobre os seus filhos e abençoasse desta forma, né? O Senhor te abençoe, te guarde, se eu volto para ti se olhar, seus filhos serão então abençoados, né? É o que a Igreja também está fazendo, sob o olhar de Nossa Senhora, através dos sacerdotes, né? Os novos Arãos, né? E ela impõe as mãos sobre os seus filhos para que este ano seja um ano de verdadeira paz. Não no sentido de paz como a ausência de guerra, de problemas, de tribulação, mas aquela convicção interior de que somos preservados por Deus, que tudo está nas mãos de Deus. Tudo que nos atingir, nos acontecer, será a providência do Senhor, concorrerá para o nosso bem. E é por isso que nós devemos, então, com essa Santa Missa, pedir que a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, nos alcance de maneira que nós tenhamos dentro do coração este equilíbrio interior, essa capacidade de, em meio à tempestade, manter os olhos fixos em Cristo Jesus, para não nos afogarmos diante de tantas situações que vão ainda atingir a Igreja, atingir o mundo e atingir as nossas famílias. Então, peçamos a Deus, quero encerrar minha reflexão para não prolongar muito, que Nossa Senhora nos alcance do Senhor, do seu Filho, a verdadeira Mãe de Deus alcance para nós essa fidelidade que precisamos para este ano. E cada um faça no interior do seu coração, na hora que Cristo for erguido aqui neste altar, você coloque tanto no cálice como diante da hóstia consagrada, a seus bons propósitos. Eu quero viver um ano diferente do que eu vivi o ano passado, ser melhor do que eu fui o ano passado. Na virada do ano, né, tem muita gente que faz promessas, né? Promessas de emagrecer, promessa de ficar mais forte, promessa de deixar de ir um vício, promessa de ser fiel, promessa... Todo mundo renova a promessa. Alguns vão até com superstição, vão para lá para a praia, né? Faz simpatias, né? Nós como católicos, nós não fazemos isso na virada, nós fazemos o que estamos fazendo hoje aqui. Primeiro dia do ano, está nas mãos de Nossa Senhora. Se está na mão dela, vai estar tudo tranquilo, melhor, vai estar tudo seguro. Não tranquilo, mas vai estar tudo seguro. Porque a Mãe de Deus jamais abandona um filho em qualquer situação. Assim ela protegeu o Filho de Deus, ela há de nos proteger até o último instante das nossas vidas nesta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.